Boa noite. Os vereadores de São Vicente decidiram por 13 votos a 1 pelo arquivamento do processo da cassação do prefeito Luiz Cláudio Billy. O pedido foi feito pelo presidente da OAB da cidade, Daniel da Silva Oliveira. O motivo era a prorrogação do contrato com a Termac, empresa responsável pela coleta de lixo em São Vicente. No santaportal.com.br você encontra mais informações sobre o assunto. Já são 2 mortes por gripe H1N1 na região. 6 pacientes internados aguardam confirmação. Além da vacina, alguns cuidados básicos de higiene podem ajudar na prevenção da doença. Pelas ruas, a confirmação de casos de H1N1 na região fez muita gente redobrar os cuidados com a saúde. Tomo bastante vitamina C, né? Inclusive eu tenho diabetes, já tomei a vacina. Lavar as mãos sempre. O álcool em gel também é um aliado no combate à influenza A. Mas nessa farmácia em Santos, a venda do produto ainda continua em baixa. A gente está repondo, mas são vendas normais, não por causa do aumento da gripe. Segundo esse infectologista, a transmissão da doença se dá principalmente pelas vias aéreas e pelas mucosas. Ele é muito transmitido e de maneira muito eficaz pelo contato com superfícies. Então, quando a gente pega um ônibus, quando a gente abre uma maçaneta, quando a gente manuseia uma superfície, a gente contamina a nossa mão com o vírus influenza, inclusive. Então, por isso que é necessário que as pessoas lavem as mãos com frequência. Ao enxugar essas mãos, deem preferência à toalha descartável de papel em vez da toalha de pano e evitem ao máximo, ao longo do dia, quando não é possível fazer uma higiene da mão perfeita, manusear as vias respiratórias, a boca, o nariz, os olhos, porque a gente abre aí o caminho para que o vírus contamine. E quando não houver um recurso disponível para lavar a mão, o uso do álcool gel é bastante eficiente. Evaldo Stanislau alerta que é durante o inverno que acontece o pico da influenza A. Por isso, a importância da vacinação. A vacina contra a influenza pode ser feita para qualquer pessoa que não tenha contraindicação, como, por exemplo, a alergia ao ovo, né? Mas ela é mais indicada e distribuída gratuitamente para determinadas faixas da população: idosos, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, pessoas em situação de confinamento, gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 2 anos, por conta do risco que essas pessoas têm de ter uma doença mais grave ou a ocorrência de uma epidemia num contexto social, por exemplo, de um hospital onde toda a equipe esteja infectada simultaneamente por influenza, vai trazer a uma ruptura da assistência médica. Então, por isso que os profissionais de saúde eles precisam ser vacinados, além de eles serem eventuais transmissores, não é? Mas toda e qualquer pessoa que possa e queira deve tomar vacina anualmente, sempre na estação que antecede o inverno. A vacina é a melhor maneira de se prevenir contra a gripe H1N1, mas na rede pública somente pessoas que pertencem ao grupo de risco podem ser imunizadas. Em clínicas particulares da região, a procura é muito grande e o estoque não é suficiente. Elas trabalham em uma empresa de transportes, convivem com pessoas de vários lugares e receberam a dose da vacina contra H1N1 para se proteger. O senhor literalmente pagou para vacinar os funcionários? Com certeza. Porque é uma segurança para mim, né, para a empresa, para o pessoal que está na rua trabalhando, né? Então precisa de uma segurança a mais, né? Muito bom, bacana, se todas, né, vacinassem assim ia ser bem melhor. A procura pela vacina contra a influenza A cresceu e muito nas clínicas particulares. Como a imunização do governo atinge apenas alguns grupos de pessoas, a saída que muitos encontraram foi a de pagar. Em relação ao ano passado, a gente tem um aumento assim bem significante. Acredito que em torno de uns 60%, 70%. Aí existe a possibilidade de acabar o estoque? Sim, com certeza. Esse ano, devido a alguns acontecimentos, né, mesmo a própria mídia divulgando aí esses casos de H1N1 com óbito, né, então isso faz com que as pessoas se conscientizem mais e passem a procurar uma clínica de vacinas. Então, infelizmente, o estoque para esse ano está bastante baixo, né, devido à procura, e provavelmente esse ano a gente vai ter uma situação atípica de falta de vacinas em clínicas particulares. A aplicação da vacina é bem rápida e leva alguns dias para agir no organismo. Em torno de 7 a 14 dias, a média de 10 dias, você já tem uma produção de anticorpos boa para
para proteger, né? Protege contra 3 tipos do vírus da gripe. Isso, a vacina é trivalente. Em clínicas particulares você fica imunizado contra o H1N1, né, que é o vírus da gripe A, contra o H3N2 e o influenza B, que são tipos de vírus comuns, né? Gripe sazonal, mais conhecida. E a dengue continua avançando na região. Em Guarujá, uma morte e 870 casos confirmados este ano. Para combater o mosquito transmissor, a Prefeitura intensifica o trabalho de prevenção e pede o apoio da comunidade. Nós não estamos mais fazendo o processo de notificação, é uma prerrogativa quando você decreta o estado de epidemia, mas temos continuado todos os sistemas de mutirões e uma coisa que eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo é a colaboração. Nós tivemos muita resistência de moradores, principalmente aqueles que vão para o final de semana para a sua residência ou em alguns bairros que tiveram receio de abrir as portas para os agentes da dengue. O agente da dengue, ele é identificado, ele está qualificado para entrar na sua residência, para fazer as ações de profilaxia, para orientar o cidadão naquilo que precisa ser feito. A dengue é uma doença que pode ser combatida a partir de cada um de nós. 99% das ações de combate ao mosquito da dengue dependem do cidadão. E a gente está pedindo o seu apoio, o apoio de cada família, o apoio de cada cidadão. Nós estamos também fazendo todo o processo de dedetização, tanto com os postais quanto com o carro da fumaça, orientado pela Secretaria de Estado da Saúde. E, portanto, todos juntos contra a dengue podemos vencer. E Bertioga é o 7º município da Baixada Santista a decretar epidemia de dengue. A Prefeitura divulgou hoje que, desde janeiro, a cidade totaliza 188 casos da doença. Laudiceia da Silva, de 24 anos, grávida de 7 meses, foi atingida por uma bala perdida na zona noroeste, em Santos, durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Ela voltava do trabalho às 11 da noite. Laudiceia foi socorrida pelos PMs e permanece internada. O bebê não foi atingido. Até o momento, ninguém foi preso. Já em São Vicente, um homem foi detido após ameaçar colocar fogo em um dentista no próprio consultório no centro da cidade. O criminoso intimidou o profissional de 66 anos e a recepcionista com uma caixa de fósforos. Momentos depois, a polícia deteve o acusado, identificado como Alexandre Ferreira do Carmo, de 39 anos. No último dia 25, uma dentista foi morta durante um assalto em São Bernardo do Campo. Os bandidos atearam fogo na mulher, ainda com vida. No próximo bloco, tem o esporte aqui no Caderno Regional. Depois do excelente desempenho no Troféu Maria Lenk, a equipe de natação da Unisanta é homenageada em Santos. Nós voltamos já. Futebol, jogos decisivos na Champions League e na Libertadores. Quem analisa a rodada é o comentarista esportivo Armando Gomes. Armando, boa noite. Vamos começar aqui pela América do Sul, né, Armando? O Corinthians não conseguiu superar o Boca Juniors na Bombonera. Acabou sendo derrotado por 1-0. Jogo difícil, né? Difícil, e o Boca fez com que prevalecesse o fator campo e torcida. Porque o Corinthians, ele tem mais time que o Boca no momento. Mas o Boca joga muito com a tradição, com o passado, com a camisa, com aquele público. Você vê aí nessas imagens. A Bombonera pesa, né, Armando? Porque estava lotado, né, também. Não é à toa. Bombonera, esse nome é dado, é como se fosse uma caixa de bombons. Caixa de bombons. Né? Exatamente. Aí e o Boca não vem fazendo também uma grande temporada pelo argentino, né? Aí o gol, você vê que é um gol legal, ele entra por trás da zaga, sai na mesma linha, gol legal, muito embora o goleiro Cássio levante os braços, o gol foi legal. Foi uma vitória justa, mas muito. Olha lá, você vê que ele vai fazer o gol, mas ó, onde ele está lá em cima, tá vendo? Olha lá, na marca do pênalti, olha, tá vendo? Você vê que ele parte numa condição legal, depois do chute ele complementa para fazer 1-0. Diferente do segundo gol, né, que o Boca chegou a marcar, mas aí estava realmente impedido. Aquele segundo gol realmente estava impedido, foi bem anulado. Que por Corinthians foi bom também, né, Amanda? Fica mais difícil, de repente, 2-0 lá para reverter aqui e complicar um pouco mais. Né? Mas era melhor, Irineu, que o Corinthians tivesse perdido 2-1, 3-2. Marcado um gol pelo menos, né, porque o gol fora conta. Se o Boca fizer um gol aqui no Pacaembu, aí complica. Né? O Corinthians tem que fazer 3.
Não é mole, né? O Corinthians teve chance, né? Teve essa bola na trave, né? A complementação do Romarinho, que ele botou para fora. Você vê que quem chuta essa bola na trave é o Paulinho, né? É o Paulinho, sim. A bola vai no pau e na volta ele não complementa legal, põe para fora. Bom, já o Palmeiras acabou conseguindo um bom resultado jogando no México, né, Amanda? Um empate, grama sintética, aquela coisa toda. Então o negócio era melhor que tivesse empatado 2-2, 3-3, 1-1. 1-1, até 1-1. Mas na realidade o Palmeiras fez o possível, né? Uma equipe limitada, mas muito aguerrida, né? E aí foi o pênalti não dado, um absurdo, né? No primeiro tempo ainda, um pênalti indiscutível a favor do Palmeiras. Tijuana ainda teve essa chance aí, o Jarcate, né? Jarcó, sei lá, botou para fora. Essa defesa espetacular do goleiro Bruno, que já houvera jogado bem contra o Santos, você lembra também, reeditou a performance contra o Tijuana. Repetiu a atuação, né? E hoje tem um jogão, né, no Morumbi. Ah, sim, Atlético Mineiro e São Paulo e Atlético Mineiro. Voltam a se enfrentar, né, depois da primeira fase da Eu acho que o favorito aí é o São Paulo, mas você sabe, entre duas equipes grandes, num bom momento, como é o Atlético, né, e o São Paulo, que rejuvenesceu depois daquela vitória de 2-0, vai ser um jogo muito difícil e o Atlético quer pelo menos empatar fazendo gols. No mínimo é que o Atlético pretende, empatar fazendo gols. 1-1, 2-2, 3-3 e se possível ganhar. Mas se tiver que empatar, que seja empate com gols. Foi o que disse o Cuca, né? Outro time brasileiro que entra em campo hoje pela Libertadores é o Fluminense, Armando, que enfrenta o Emelec no Equador. O Fluminense joga, mas joga fora. Lá tem uma pequena altitude, não é muito grande, mas tem uma altitude aí 1.700, 1.800 metros. Dificulta um pouco, não é como na Bolívia, né? Não é como La Paz, mas também dificulta. Agora o Fluminense é uma equipe 1000 anos na frente que o Emelec. Mas aquele acho que você falou agora. Torcida, campo, clima, altitude, tudo isso bonifica o time da casa. Mas, a meu ver, o Fluminense tecnicamente pode sair de lá, não com empate, pode sair com uma vitória, inclusive. Só pra gente encerrar, manda alguma novidade do Santos aí pro jogo contra o Mogi? Novidade do Santos é a possível volta do Galhardo, na lateral direita, que teve o seu irmão com 23 anos faleceu, não jogou a última partida, as duas últimas partidas, deve voltar, porque o Bruno Pérez está ainda se refazendo na parte atlética. Então o Galhardo deve ser o lateral direito e na frente ele vai manter o André junto com o Neymar. Alguma chance do Felipe Anderson ocupar essa lateral direita? Já que ele não, seria uma terceira opção. Eu acho que o Felipe Anderson fica no banco, ele sai jogando com o Galhardo na lateral direita e o Felipe Anderson fica no banco. Armando, obrigado mais uma vez por participar conosco. Uma boa noite para você. Nadadores da Unisanta voltam à cidade e trazem na bagagem 10 medalhas após a disputa do Troféu Maria Lenk no Rio de Janeiro. Os atletas da Unisanta colecionaram resultados positivos no Troféu Maria Lenk, disputado no Rio de Janeiro. A gente ficou uma diferença sempre na frente, todas as finais de etapa, 20, 30 pontos, e conseguimos na última etapa abrir 55 pontos, que foi o essencial para a gente ficar em quarto lugar. Nicolas dos Santos bateu César Cielo e conquistou ouro nos 50 metros borboleta. De quebra, obteve índice para o Mundial de Barcelona. Foi uma prova que realmente o índice estava bem apertado, 23,11, eu consegui fazer 23,05 e ganhar a prova, né? Acho que tem um gostinho diferente aí quando a gente, além de conquistar o índice, vencer a prova, né? Matheus e Jackson também subiram ao pódio, foram bronze em provas de revezamento. Vitor Colonese ainda conquistou índice para ir à Rússia no Mundial Universitário. Desconhece os adversários, o que aumenta o desafio. Tem que estar bem preparado, porque você não conhece o adversário. Em maratonas é uma prova que se você souber como o adversário nada, será vantagem sobre ele. E agora vai ser uma surpresa para mim. No todo, a delegação conseguiu alcançar grandes resultados. Os nossos nadadores diminuíram as suas marcas, melhoraram os seus tempos, e alguns deles não subiram aos pódios, mas conseguiram fazer com que eles fossem úteis, somando pontos para nós chegarmos a estar entre os 5 melhores do Brasil, a primeira instituição de ensino. A preparação para a escolha do rei e da rainha dos Jogos da Unisanta 2013 está na reta final. Os participantes estão ansiosos para o grande dia. A
A escolha do rei e da rainha acontece na abertura dos jogos, um evento sempre cheio de surpresas. Os candidatos dependem do voto dos jurados e do apoio das torcidas. Na próxima segunda-feira, são esses os estudantes que vão subir ao palco. Estou bem ansiosa e feliz de participar. E tem torcida? Tem bastante. Estão organizando grito de guerra, tudo mais. É a primeira vez que estou participando, a expectativa é boa. Estou desfilando aí pela fisioterapia, já era para me ter desfilado outros anos, só que eu não pude por causa da faculdade, mas a expectativa é boa, vamos ver durante o desfile. Você tem torcida organizada para torcer por você no dia? Mais ou menos assim, Durante uma reunião com a organização, foram definidas as roupas que os candidatos irão usar. A professora de moda, que faz esse trabalho há 4 anos, marcou o último ensaio e fez suspense para o dia da festa. A expectativa é de um desfile maravilhoso, muito organizado, e a plateia vai ter altas surpresas em relação aos desfiles. Vida e obra do cantor Chorão vão virar filme. O projeto está sendo desenvolvido por jovens da região e você pode participar. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Creches de São Vicente introduziram música no aprendizado das crianças. Este ano o programa homenageia Vinícius de Moraes. Abram alas pro peru. A música do Peru chama a atenção das crianças. Sem perceber, elas aprendem a importância dos animais e interagem mais entre elas. Quando acaba fica tudo de quase cair no chão. Quando acaba fica tudo de quase cair no chão. A apresentação dessas 3 cantoras integra o projeto Ouvir e Brincar da Secretaria de Cultura de São Vicente. Todas as creches do município recebem as atividades que neste ano homenageiam Vinícius de Moraes. A Arca de Noé está repleta de animais. Todos os bichinhos foram feitos com materiais recicláveis e a ajuda das próprias crianças. O objetivo desse projeto, além de ampliar o repertório musical das crianças, também é trabalhar a questão do cuidado com a natureza, com o meio ambiente, a reciclagem, e eles se divertem muito. Os animais integram as músicas, viram instrumentos de percussão e não é que contribui para o desenvolvimento deles. Essa coisa deles tocarem ajuda na coordenação motora, na coordenação física, até afetiva mesmo deles, ajuda bastante no desenvolvimento das crianças. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Até o dia 19, o público pode conferir a exposição Eu Vi Uma História no Sesc Santos. Arte Popular e Naif estão na mostra, que também conta com uma programação especial com oficinas educativas. O destaque da exposição é esta máquina aqui, que é conhecida como geringonça, com mais de 40 anos. A obra do mestre Molina retrata a vida na roça. Com um mecanismo simples, o motor gira e movimenta diversos bonecos feitos de madeira e gesso. Hélio é um dos responsáveis por restaurar e manter funcionando a obra. São pequenas cenas com movimento. Daí ele chamava de geringonça, né? No Brasil, originalmente elas são chamadas de casas de farinha, porque as primeiras eram casas de farinhas, então existe muito uma tradição no Nordeste de fazer isso. Mas o Molina gostava de chamar de geringonças, né? Mas além dessas mesas, a exposição Eu Vi Uma História reúne 60 obras do acervo do Sesc de Arte Brasileira. São pinturas e gravuras que retratam o cotidiano das cidades, desde a política até as paisagens. São obras de arte popular e naif, aonde tem muito a questão de contar a história, a narrativa, o dia a dia,
a liga com a literatura. Então o nome nasce justamente para incentivar as pessoas a visitarem e verem o acervo do Sesc. Além dos quadros, a exposição também traz obras educativas e que o público pode participar, como esta lousa, onde é possível acrescentar desenhos, ou esta outra, onde você pode brincar com as palavras. Já neste espaço, os pedaços de madeira e os adesivos ajudam a criar peças coloridas. Temos as obras para justamente receber as pessoas, e temos esse educativo que auxilia, e as oficinas é justamente para incentivar cada vez mais as pessoas a olharem, pensarem. É só chegar, além da fruição estética, de olhar os quadros, olhar as obras, as esculturas, a gente tem várias estações interativas e também a gente tem uma programação paralela que acompanha a exposição, com contação de história, teatro, música, oficinas, ao longo dos meses, desde 1º de março até 19 de maio. A entrada é de graça. O Sesc fica na rua Conselheiro Ribas, 136, no bairro da Aparecida, em Santos. 3 jovens santistas estão trabalhando para homenagear Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. Eles preparam um filme cheio de momentos marcantes da história do roqueiro. Uma campanha na internet vai viabilizar o projeto. 3 amigos e um desejo em comum: compartilhar um sonho com milhares de pessoas. Esse foi o meio que Vitor, Roberto e Felipe encontraram para homenagear o ídolo. Documentar a vida de Chorão, referência no cenário musical. Todo mundo aqui é muito fã dele, nós somos muito fãs do Chorão e a gente viu assim, começamos a pesquisar sobre a história dele após 3 dias da morte e vimos, nossa, que história interessante, assim, que daria para fazer realmente um filme, um documentário, um livro, até um livro. Eu segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar a emoção. Foram dias e noites assim, reunidos em frente à tela do computador, planejando e organizando o trabalho. Por enquanto está no roteiro, a gente está fazendo algumas coisas mais assim, vídeos explicativos, coisas para campanha de divulgação. A gente não está a fim de fazer nada muito ligado a ninguém, ficar fazendo alguma coisa presa. A gente queria realmente ficar solto para fazer o que a gente tem vontade de fazer e tendo a colaboração das pessoas que são super importantes, que são os fãs. A previsão é que o filme tenha 1 hora de duração e, se tudo der certo, a estreia vai ser em julho deste ano. E o documentário também já tem nome. E, é claro, um significado mais que especial. Por que o nome Marginal Alado? Bom, eu não sei se muita gente sabe, mas ele próprio se titulava Marginal Alado, que tem um grande significado, assim, quer dizer que ele ficava à margem de tudo que acontece na sociedade. Isso não quer dizer que ele aceitava tudo que acontecia na sociedade, mas ele vivia na sociedade. Então ele vivia à margem de tudo que acontecia. E alado é porque ele criou as próprias asas. Entre os personagens que vão fazer parte do filme estão amigos, parceiros musicais e familiares. E se depender do filho de Chorão, Alexandre, o projeto será concretizado. Salve, salve galera, que tá falando aqui é o Alexandre. Eu tô aqui para mostrar um projeto para vocês, um documentário chamado Marginal Alado, que fala só sobre meu pai, só sobre a história dele, só sobre quem ele era, o que ele era de verdade. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. Mas para tornar o projeto realidade, o trio tem 1 mês para arrecadar no mínimo R$35 mil para cobrir os gastos da produção. Por isso, eles contam com a colaboração de amigos e fãs na campanha que lançaram na internet. O projeto é baseado no sistema de financiamento coletivo. É preciso se cadastrar no site do Catarse e realizar a contribuição. Aqui, qualquer doação é muito bem-vinda. A quantia mínima é de R$10 e, de acordo com o valor depositado, os apoiadores ganham recompensas. As pessoas entram, entendem como funciona, né, a produção do documentário e também passam a entender que esses gastos são necessários para a gente viabilizar esse filme.
A partir disso, elas fazem doações, né, dentro da possibilidade de cada uma, porque qualquer doação é importante. E em troca, elas têm recompensas que vão desde o nome nos créditos do filme até algumas coisas que foram do Chorão. Aí as pessoas doam. A gente tem uma campanha de 30 dias, na qual você tem uma meta de tantos reais. Se as pessoas conseguirem arrecadar no nosso caso são 35 mil reais, o projeto vai para frente. Se você não consegue arrecadar, é importante as pessoas saberem que esse dinheiro volta em segurança para elas com valor total, sem taxa nenhuma. Se o dinheiro passar, esse projeto é um projeto com caráter filantrópico, ou seja, vai ser destinado a causas sociais, etc. E não só o que a gente conseguir com o Catarse, e sim também o que a gente conseguir com a veiculação do projeto, renda de bilheteria, etc. Parte da renda vai ser distribuída a causas sociais, que o Chorão já ajudava, etc. E como já dizia Chorão em uma de suas músicas, o impossível é só questão de opinião. E disso esses 3 loucos conscientes sabem muito bem. Eu queria chamar todo mundo para colaborar no Catarse. Vamos transformar esse projeto em realidade. Já é uma realidade, mas vamos ajudar mais ainda, vamos contribuir. No site www.catarse.me/marginal-alado. E é isso aí, galera. Vamos transformar essa história desse marginal alado num filme chamado Marginal Alado. Então é nóis. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.